Fala geração, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur, eu tô aqui para mais um Jafari Caps com vocês. Eu tô aqui para comentar sobre uma palavra que tem mexido muito no meu coração e tem mexido com a nossa geração durante todos esses dias, que é equibalo. Você sabe o que é equibalo? A palavra equibalo, ela era utilizada por Jesus para expulsar o demônio do corpo das pessoas e ela significa lançar para fora sem direito de retorno. O mais interessante de toda essa palavra é que essa mesma palavra que Jesus utilizava sobre os demônios, ele usa em Mateus 9,36, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O interessante desse versículo é que no original do hebraico nós conseguimos encontrar a mesma palavra utilizada por Jesus, ekbalo. Ele diz: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peçam ao Senhor da seara que ekbalo trabalhadores para a sua seara. Sabe, isso aponta para duas coisas para mim muito importantes, que é o amor pela palavra de Deus e a volta de Jesus. Por que, Arthur? Vem comigo. O reino de Deus ele é abundante, ou seja, nós precisamos fazer com que cada uma das pessoas deste mundo escutem sobre a palavra de Deus. Mas para isso é necessário a ação de nossos filhos de Deus. Só que, pense comigo, se alguém virar para você e perguntar: por que você acredita em Cristo? Por que você acredita em Jesus? Qual é a motivação da sua fé? Você vai conseguir responder? Será que todas as músicas que nós cantamos, será que quando nós dizemos que nós vamos subir o monte, nós vamos chegar lá, isso condiz com a nossa realidade? Nós precisamos viver um amor pela palavra mais baseado naquilo que nós vivemos do que naquilo que nós vemos no Instagram. A nossa vida com Deus precisa ter um sustento sólido e não oco. Nós precisamos entender que o amor pela palavra de Deus aponta para uma vida com Deus abundante, assim como o reino de Jesus é. Afinal de contas, se nós buscamos um reino que também é abundante, assim também devemos ser, abundantes em amor pela palavra. Assim como Pedro apontou para nós na palavra, quando ele disse para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E falando de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3, diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Mas no versículo 5 nós conseguimos encontrar um apontamento para um amor que nós devemos ter para o segundo ponto que eu vou falar com vocês, que é a volta de Jesus. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Cara, quando a gente olha para esse versículo, nós entendemos que a palavra ela é verdadeira. E pela mesma palavra que nós vivemos e nos baseamos durante toda a nossa vida, a terra estará aguardando para o dia de Jesus. E é justamente sobre isso que a palavra ekbalo responde para nós. Quando nós olhamos para o mesmo capítulo de 2 Pedro, no versículo 11, é muito engraçado, porque ele já começa dizendo como esperar no Senhor. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos como nós devemos esperar em Jesus, de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Mas aí você vira para mim e diz: beleza, você diz para mim que a vinda do Senhor ela é importante e que no capítulo 3, no versículo 5, ele diz que a volta de Jesus ainda eram histórias e que pessoas falavam que a vinda de Jesus ainda era uma história. Mas, no versículo 11, nós conseguimos encontrar uma forma que nós devemos viver para que a volta de Jesus seja real. Nós devemos esperar e apressar
a vinda do dia do Senhor. Mas como que eu apresso, Arthur, a vinda do Senhor? Como que eu apresso esse dia, que precisa ser a esperança dos meus dias? Afinal de contas, essa é justamente a resposta para tudo aquilo que nós fazemos. Se nós vivemos todos os nossos dias e se alguém virar para nós e nos pergunta: por que você acredita em Jesus? Só pelos milagres? Só pelas bênçãos que Ele precisa te oferecer? Não. Eu vivo porque eu quero um relacionamento real com Jesus e que eu sei que quando Ele voltar, eu estarei esperando por Ele. Esperando e apressando de maneira santa e piedosa. Em Mateus 24, no versículo 14, nós conseguimos entender qual é a relação entre a volta de Jesus e Equibalo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, pregar a palavra de Deus aponta para uma coisa maior. Nós pregamos a palavra de Deus porque nós amamos aquilo que Ele nos dá. Nós amamos nos relacionar com Ele. Nós amamos a pessoa de Jesus. Mas uma das maiores coisas que apontam o evangelismo e o evangelizar é a volta de Jesus. Porque pregando o Evangelho e falando dele para toda criatura, virá o fim. Afinal de contas, Equibalo se casa com uma palavra específica que nós repetimos em muitos dos nossos dias. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só que a grande questão entre Equibalo e Maranata é que enquanto nós dizemos Maranata para o céu responde: você quer que eu volte? Então Equibalo sobre você. Então Equibalo sobre o seu coração. Equibalo sobre as suas escolhas. Equibalo sobre aquilo que você acredita que é certo. Equibalo sobre você mesmo, para que você pregue o Evangelho e que cada vez mais pessoas escutem sobre a verdade de Jesus através da sua vida e através do caráter que está intrínseco em você. Afinal de contas, tudo aquilo que nós vivemos só faz sentido porque há uma esperança. A justificação em Cristo só vale a pena porque há uma restauração. Haverá uma restauração. E essa restauração virá quando o dia do Senhor acontecer sobre nós. A salvação em Cristo só tem sentido porque haverá uma salvação. A justificação em Jesus só faz sentido porque nós seremos restaurados nele. Quando ele voltar, nós seremos restaurados e essa é a nossa esperança. Jesus nos adverte na palavra sobre como será a realidade de quem espera nele. No capítulo 12 do livro de Lucas, no versículo 35 até o 48, ele nos dá a parábola do servo vigilante. No versículo 42, o Senhor responde: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo, em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele muito se confia, muito mais lhe pedirão. Entende como Jesus ele já nos aponta para um amor para a volta dele? Nós precisamos ser exatamente esse servo que irá esperar o nosso amado, que irá esperar o nosso Senhor. E não o servo que irá dizer: o meu Senhor não vai voltar, então vou espancar todos os meus escravos, então vou cometer os pecados que for, então eu vou fazer tudo o que precisar, já que a volta do meu amado é somente uma história. Se a volta de Jesus é somente uma história, a sua fé também é só uma história. Nós precisamos basear a nossa vida aguardando uma esperança que vem, uma esperança que é real e que estabelecerá restauração sobre os nossos corações. A questão não é mais ouvir sobre a volta de Jesus. Não é mais considerar a volta de Jesus como uma história que ainda vai acontecer. Não é mais viver como se ela nunca fosse acontecer. Mas é apressar e viver esperando para um dia glorioso onde Deus virá reinar sobre esta terra. É desejar com que o seu amado volte. Ser uma noiva que espera pelo seu amado. E viver o seu maranata em resposta do equibalo do céu. Deus abençoe.
Se você quer saber mais desse e outros assuntos, fique ligado aqui no canal, se inscreva, dê seu like nesse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Fique ligado em todos os vídeos que a gente joga nesse canal e toda quinta-feira a gente tem a playlist do GFireCaps às 9h30, então fique ligado e é nóis!